Como é que se dá essa questão do desenho no processo terapêutico e por que que a gente usa o desenho no processo terapêutico? Primeiro que se a gente for olhar na nossa história lá, os nossos ancestrais já usam o desenho como prática terapêutica, mesmo não dando esse nome, prática terapêutica, mas eles usam esse processo como prática de cura, de autoconhecimento há muito tempo, então não é nada novo, assim, né? As crianças usam o desenho como uma forma de se cuidar, de se tratar, de expressar o que elas estão sentindo desde sempre. Muita gente eu escuto falando quando vem fazer terapia comigo, ou mesmo no processo, né, no Dança e Cura, ou no Mapa dos Afetos, a galera fala assim, ah, Ivan, mas eu não sei desenhar. E é um grande equívoco, na verdade, todos nós sabemos desenhar. O que acontece é que a gente para, né? A gente fica desenhando a infância inteira. É muito difícil você encontrar uma criança que não desenhe. Toda criança está desenhando o tempo todo. Só que em algum momento da nossa vida, por alguma razão, a gente para de desenhar. E além da gente parar de desenhar, a gente começa a julgar muito o nosso desenho. A gente começa a julgar a nossa linha, julgar o nosso traço. Isso é interessante que você está falando e dá para fazer um paralelo com o mesmo eu não sei dançar, né? Mas toda criança dança, toda criança desenha, só é o que você falou, depois de um tempo a gente começa a julgar demais nosso movimento, nosso desenho, né? Tudo isso. Tudo isso. Entra num processo de julgamento e desconexão da nossa criatividade, né? E para mim é extremamente importante lembrar o quanto que o papel da criatividade, qual que é o papel da criatividade no processo de cura, no processo terapêutico. Quando a gente se conecta com a nossa criatividade, a gente se conecta de novo com o nosso potencial realizador. A gente consegue colocar e se expressar de uma forma e entender por onde que eu penso, por onde que eu organizo as minhas ideias, por onde que eu experiencio o mundo. Isso é extremamente importante para as várias relações que eu quero estabelecer depois, seja nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus estudos. Assim, se desconectar da sua criatividade é literalmente se desconectar do seu potencial realizador. Isso vai afetar todos os âmbitos da sua vida. Esse acho que é um dos aspectos centrais quando eu penso em trabalhar o desenho no processo terapêutico, que é realmente conectar a pessoa de novo com o seu processo criativo, com o seu potencial de realização e, claro, ir trabalhando a autocrítica já, entender que quando a gente faz um desenho terapêutico, a gente faz um desenho que vai dialogar com a gente, que vai contar um pouquinho mais sobre a gente, sobre o que está acontecendo com a gente, sem ser pelas palavras. Então, é também emburacar, como eu chamo, ou mergulhar no nosso íntimo por outro caminho, né? Que não seja só o da fala. E aí, claro, ir trabalhando a questão da autocrítica, tentar diminuir esse olhar de tipo, o desenho não tá legal, não tá bonito, Um desenho terapêutico, a última função dele é ser um desenho bonito. Muitas vezes você desenha lá, pensa só, se eu fizer um convite agora, e quem está aí assistindo a gente, se quiser, já pode começar a trabalhar um pouquinho. Se eu fizer um convite para você de como é que você está se sentindo agora, nesse momento, deixa um desenho nascer, deixa as suas emoções guiarem a sua sensação, o seu corpo físico, o seu corpo mental. Ou seja, se você está com um fluxo de pensamento muito agitado, se você sente que você está assim, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, que você não consegue focar, tenta transformar esse fluxo de pensamento em linhas. Que tipo de linhas nasceriam? Tenta transformar isso em um desenho. Será que vem alguma imagem específica? Ou mesmo para quem vivenciou algum trauma muito forte, assim, tem medo de alguma coisa. E às vezes a gente não sabe, você sente que você tem um trauma, que você vivenciou algo, mas você não consegue reconhecer exatamente o que que é. Mas às vezes tem imagens que ficam ali, né, pululando na nossa cabeça. Deixa isso vir em formato de desenho, mas deixa vir o desenho sem julgar. Só desenha, só para e deixa sair, deixa externar essa emoção, esse trauma, esse sentimento. Muitas vezes a gente se surpreende pra caramba com o que nasce. Muitas vezes nasce coisas completamente diferentes daquilo que eu imaginei que nasceria, porque a gente está começando aqui a dar voz um pouco para o nosso inconsciente também, né? Quantas vezes a gente está assim num processo triste, difícil e você não sabe contar, você não sabe falar o que que é. Às vezes eu estou atendendo na terapia e a pessoa está assim, eu tenho algo, mas assim, e aí ela já começa a fazer assim, tipo, mas né? Porque não tem espaço para você falar o que que é. As palavras não dão conta do que eu estou sentindo. Aliás, muitas vezes as palavras não dão conta do que a gente está sentindo, né? Muitas vezes a gente tem que adentrar outro caminho, outro lugar.